Descobri que minha esposa estava tendo um caso e planejando roubar metade do meu negócio enquanto eu estava. História 1. Descobri que minha esposa estava tendo um caso e planejando roubar metade do meu negócio enquanto eu a sustentava na faculdade, então juntei evidências por meses e pedi o divórcio primeiro, deixando-a sem nada quando o namorado a abandonou após o acordo. Meu nome é Mike e tenho 36 anos. Minha esposa Paula tem 34. Sou dono de uma empresa de paisagismo que comecei há 8 anos com nada além de uma picape e alguns equipamentos básicos. Abandonei a faculdade técnica após um semestre porque não podia pagar e comecei a trabalhar para outras equipes de paisagismo. Após economizar cada centavo por 3 anos, comprei minha própria caminhonete e comecei a aceitar pequenos trabalhos residenciais. Agora tenho 4 funcionários em tempo integral e cuidamos de propriedades comerciais pela cidade. Paula vem do que você chamaria de uma família de classe média alta. Seu pai Peter, 62 anos, trabalha como gerente de banco e sua mãe Belinda, 59 anos, é diretora de escola. Seu irmão mais velho Kevin, 37 anos, tem algum trabalho chique de marketing em uma empresa de tecnologia. Sua irmã mais nova Beth, 29 anos, acabou de terminar seu mestrado em psicologia. Eles moram em um bairro suburbano agradável onde todas as casas parecem iguais e custam mais do que a maioria das pessoas ganha em 3 anos. Quando Paula e eu nos casamos, ela trabalhava como assistente médica, mas sempre falava sobre querer se tornar enfermeira registrada. O programa na faculdade comunitária local era caro e ela não podia trabalhar em tempo integral enquanto frequentava as aulas. Eu disse que a apoiaria durante os estudos. Por 2 anos e meio, paguei sua mensalidade, comprei seus livros didáticos, cobri o aluguel do nosso apartamento, comprei mantimentos, paguei gasolina em seu carro e basicamente cuidei de todas as despesas enquanto ela se concentrava nos estudos. Sua família nunca gostou muito de mim. Nas reuniões familiares, Peter fazia perguntas diretas sobre meu negócio, como se eu tinha seguro adequado ou se entendia as implicações fiscais. Belinda fazia comentários sobre como o paisagismo era trabalho sazonal e se perguntava em voz alta o que eu planejava fazer durante os meses de inverno. Kevin me tratava como se eu fosse algum tipo de caso de caridade que sua irmã encontrou. A única que parecia normal era Beth, que realmente fazia perguntas genuínas sobre plantas e design de jardins. Paula sempre me defendia quando sua família fazia esses comentários, ou pelo menos era o que eu pensava. Ela dizia que meu negócio estava indo bem e que eu era inteligente mesmo sem diploma universitário. Ela mudava de assunto quando eles ficavam muito críticos. Eu apreciava que ela me defendesse, especialmente porque sabia que eles pensavam que ela se casou abaixo de sua condição. No mês passado, Paula se formou na escola de enfermagem e passou no exame de licenciamento. Ela foi contratada no hospital onde fez seus estágios clínicos. Eu estava orgulhoso dela e feliz que nossa situação financeira melhoraria com sua renda. Começamos a conversar sobre comprar uma casa e talvez começar uma família em alguns anos. 3 semanas atrás, Paula insistiu que recebêssemos sua família para o jantar de domingo. Ela disse que deveríamos comemorar seu novo emprego e mostrar a eles como estávamos indo bem. Passei todo o sábado me preparando. Grelhei frango e fiz acompanhamentos enquanto Paula limpou a casa e arrumou a mesa da sala de jantar que raramente usávamos. O jantar estava indo bem até eu ir à garagem buscar cadeiras dobráveis extras porque a esposa de Kevin veio inesperadamente. Enquanto eu puxava as cadeiras de onde as guardávamos, ouvi vozes do lado de fora da janela da garagem. Paula e Kevin estavam parados em nosso quintal conversando. Kevin disse que o pai deles estava certo sobre mim e que Paula precisava acabar com esse casamento antes de termos filhos. Ele disse que eu estava atrapalhando e agora que ela tinha seu diploma de enfermagem, ela poderia conseguir coisa melhor. Paula respondeu que já estava trabalhando nisso e havia conversado com um advogado sobre divisão de bens. Ela mencionou que o advogado achava que ela poderia conseguir metade do valor do meu negócio de paisagismo em um acordo de divórcio. Então Kevin disse algo sobre como David seria uma combinação muito melhor para ela. Paula riu e concordou, dizendo que David entendia seu background e compartilhava seus valores de uma forma que eu nunca poderia. Fiquei lá segurando 2 cadeiras dobráveis e ouvindo minha esposa planejar o fim do nosso casamento. Após alguns minutos de conversa, os ouvi caminhando de volta para casa. Peguei as cadeiras e entrei, agindo como se nada tivesse acontecido. O resto do jantar pareceu surreal. Servi comida, ri das histórias de Peter e fiz conversa fiada enquanto processava o que acabará de ouvir. Paula continuou me tocando no braço e me chamando de querido como sempre fazia. Kevin fez um brinde aos novos começos enquanto olhava diretamente para Paula. Beth me deu um olhar preocupado algumas vezes durante o jantar, como se sentisse que algo estava errado. Depois que todos saíram, Paula me beijou de boa noite e agradeceu por fazer um jantar tão bom. Ela disse que eu era um marido maravilhoso. Então foi para a cama enquanto eu lavava a louça. Esperei até ela estar dormindo e verifiquei seu laptop. Ela havia mudado sua senha recentemente, mas acertei na segunda tentativa, era David 2024. O que encontrei deixou tudo claro. Havia e-mails de 4 meses atrás para um advogado de divórcio discutindo estratégia para terminar nosso casamento.
O advogado havia aconselhado ela a esperar até estar estabelecida em seu novo emprego antes de entrar com o pedido. Havia planilhas listando os ativos do meu negócio, valores dos meus equipamentos e projeções do que ela poderia ter direito em um acordo. Encontrei registros mostrando que ela havia aberto uma conta poupança apenas em seu nome e vinha transferindo dinheiro de nossa conta conjunta pelos últimos 6 meses. Quando verifiquei nossas economias, descobri que ela havia movido $8.500 sem me contar. A pior parte foi encontrar mensagens de texto com alguém chamado David remontando a quase um ano. Essas não eram apenas conversas amigáveis. Eles estavam planejando ficar juntos assim que ela me deixasse. David era aparentemente alguém que ela conhecia antes de nos casarmos e que havia se mudado de volta para a cidade recentemente. Pelas mensagens deles, estava claro que vinham tendo um caso há meses. Uma mensagem de David dizia que ele estava animado porque finalmente poderiam ficar juntos abertamente uma vez que ela lidasse com sua situação atual. Paula havia respondido que só precisava de mais alguns meses para ter certeza de que conseguiria o que merecia do divórcio. Sentei em nossa sala até 3 da manhã lendo tudo. Toda mensagem, todo e-mail, todo documento que ela havia criado planejando sua saída do nosso casamento. Todo o tempo que ela estava na escola de enfermagem, enquanto eu pagava por sua educação e apoiava seus sonhos, ela estava planejando me deixar e levar metade do que eu havia construído. Na manhã seguinte, Paula saiu para seu novo emprego como se nada tivesse mudado. Ela fez café, me beijou de despedida e disse que estaria em casa às 18 horas. Liguei para meu sócio Tony e disse que precisava cuidar de algumas questões pessoais e não estaria no campo naquele dia. Passei a manhã me encontrando com meu contador Jerry para entender o que Paula poderia ter direito se nos divorciássemos. Jerry havia se encontrado com Paula 2 semanas antes. Ela havia dito que estava fazendo perguntas para uma amiga que estava passando por um divórcio, mas agora fazia sentido que ela estava coletando informações sobre as finanças do meu negócio. Jerry me mostrou que Paula havia feito perguntas específicas sobre como avaliar um negócio de serviços e que ativos poderiam ser considerados propriedade conjugal. Ela também havia perguntado sobre dívidas do negócio e se despesas pessoais passadas pelo negócio afetariam um acordo. À tarde, me encontrei com uma advogada de divórcio chamada Patrícia. Ela confirmou que Paula teria direito à metade do valor de quaisquer ativos adquiridos durante nosso casamento, o que poderia incluir meu negócio, já que havia crescido significativamente enquanto éramos casados. Ela explicou que o dinheiro que gastei na educação de Paula não podia ser recuperado, mas a dívida que ela havia criado transferindo nossas economias poderia ser abordada. Patrícia me aconselhou a reunir evidências do caso de Paula e má conduta financeira antes de tomar qualquer ação. Ela disse que provar infidelidade poderia não afetar a divisão de propriedades em nosso estado, mas documentação de ativos ocultos e contas secretas seria importante. Fui para casa naquela noite e agi normalmente. Paula falou sobre seu segundo dia de trabalho e mencionou que alguns de seus novos colegas queriam me conhecer. Ela sugeriu que fizéssemos uma festa em algumas semanas para comemorar sua nova carreira. Concordei e a ajudei a fazer listas de convidados enquanto sabia que nosso casamento provavelmente terminaria antes de qualquer festa acontecer. Durante a semana seguinte, copiei todos os documentos que pude encontrar em seu laptop. Tirei fotos de suas mensagens de texto com David e imprimi e-mails para seu advogado. Também descobri que ela havia solicitado um cartão de crédito em nossos 2 nomes sem me contar, aparentemente planejando acumular dívidas antes de entrar com o pedido de divórcio. Abri uma conta corrente separada e comecei a mover parte da renda do meu negócio para lá para protegê-la. Mudei as fechaduras da minha unidade de armazenamento de equipamentos e atualizei as apólices de seguro para remover Paula como beneficiária. A parte mais difícil foi fingir que tudo estava normal enquanto vivia com alguém que estava ativamente planejando destruir minha vida. Paula chegava em casa do trabalho e me contava sobre seu dia, perguntava sobre meus trabalhos de paisagismo e fazia planos para nosso futuro juntos. Ela não tinha ideia de que eu sabia o que ela realmente estava fazendo. No fim de semana passado, Paula sugeriu que visitássemos sua família para o aniversário de Beth. Ela disse que seria bom passarmos tempo com sua família agora que ela estava trabalhando e éramos mais estáveis financeiramente. Ela mencionou especificamente que seus pais estavam começando a ver como meu negócio havia se tornado bem-sucedido. Concordei em ir, sabendo que poderia ser uma das últimas vezes que veria sua família. Também me perguntei se todos eles sabiam sobre seu plano de me deixar. Com base na conversa que ouvi entre Paula e Kevin, pelo menos ele e provavelmente seus pais estavam cientes do que estava acontecendo. O jantar de aniversário foi na casa de Peter e Belinda. Todos estavam lá, incluindo a esposa de Kevin e seus 2 filhos. Beth parecia feliz com seu novo emprego em um centro de aconselhamento. Todos parabenizaram Paula por sua posição de enfermagem e falaram sobre como estavam orgulhosos de suas conquistas. Trouxe um presente para Beth e ajudei Belinda a arrumar mesas em seu quintal. Peter me fez perguntas sobre meu negócio, mas pela primeira vez pareciam genuinamente interessados em vez de condescendentes. Ele mencionou que seu vizinho havia perguntado sobre serviços de paisagismo e se perguntou se eu poderia estar interessado no trabalho. Durante o jantar, Kevin fez um comentário sobre como as coisas têm uma maneira de dar certo para o melhor.
Ele disse que às vezes as pessoas precisam fazer mudanças difíceis para encontrar seu verdadeiro caminho na vida. Paula sorriu e acenou com a cabeça, e percebi que ele provavelmente estava se referindo aos planos de divórcio dela. Depois que chegamos em casa naquela noite, Paula iniciou sexo pela primeira vez em semanas. Toda a experiência pareceu mecânica e desonesta. Não conseguia parar de pensar em suas mensagens de texto com David e me perguntando se ela estava me comparando com ele. Agora estou sentado aqui tentando decidir o que fazer a seguir. Parte de mim quer confrontar Paula imediatamente e acabar com isso. Outra parte pensa que deveria esperar e reunir mais evidências para os procedimentos de divórcio. Continuo pensando em todos os sacrifícios que fiz para apoiá-la durante a escola. Trabalhei em empregos extras durante seu último semestre para pagar as taxas do exame de licenciamento. Cobri os pagamentos do carro dela quando ela não podia trabalhar durante os estágios clínicos. Acreditava que estávamos construindo uma vida juntos enquanto ela planejava sua estratégia de saída. O que torna isso pior é saber que sua família provavelmente estava encorajando toda essa situação. Eles nunca pensaram que eu era bom o suficiente para Paula, e agora estão conseguindo o que queriam. Provavelmente vão comemorar quando ela me deixar por David, seja lá quem ele for. Não contei a ninguém sobre essa situação. Honey sabe que algo está me incomodando, mas não expliquei o que está acontecendo. Realmente não tenho família com quem possa conversar sobre problemas pessoais. Meus pais morreram em um acidente de carro quando eu tinha 23 anos, e não tenho irmãos. Não tenho certeza de qual deve ser meu próximo movimento. Devo confrontar Paula agora ou esperar até ter tudo documentado? Devo tentar descobrir mais sobre David e que papel ele está desempenhando nessa situação? Parte de mim se pergunta se há alguma chance de que isso tudo seja um mal-entendido, mas as evidências são bem claras. A parte mais difícil é continuar morando na mesma casa e fingir que não sei o que está por vir. Toda a conversa parece falsa. Toda vez que ela me toca ou diz que me ama, penso em suas mensagens com David planejando seu futuro juntos. Acho que estou postando isso porque preciso de conselhos sobre como lidar com as próximas semanas. Quero proteger meu negócio e meu futuro financeiro, mas não tenho certeza sobre a melhor maneira de proceder. Alguém já passou por algo similar? Como você se prepara para um divórcio quando seu cônjuge não sabe que você está ciente de seus planos? A atualização 1. Preciso atualizar todos sobre o que aconteceu desde meu post original. Obrigado a todos que comentaram com conselhos. Muitos de vocês me disseram para reunir mais evidências antes de confrontar Paula, e estou feliz por ter seguido essa sugestão. No dia após meu post, instalei um pequeno dispositivo de gravação em nossa sala. Sei que isso pode ser legalmente questionável, mas minha advogada Patrícia disse que provavelmente seria admissível já que é minha própria casa. Também comecei a manter um registro detalhado das atividades de Paula e qualquer comportamento suspeito. Em poucos dias, o dispositivo de gravação valeu a pena. Paula teve uma conversa telefônica com David enquanto pensava que eu estava no trabalho. Havia chegado em casa cedo para pegar alguns equipamentos que havia esquecido, e a ouvi falando em nosso quarto. A gravação capturou tudo. David estava pressionando ela a entrar com o pedido de divórcio mais cedo do que planejado. Ele disse que estava cansado de se esconder e queria poder namorá-la abertamente. Paula disse que precisava esperar mais alguns meses para se estabelecer no trabalho e garantir que o acordo de divórcio fosse favorável. Ela mencionou especificamente querer conseguir metade dos ativos do meu negócio e pensão alimentícia suficiente para manter seu estilo de vida enquanto fazia a transição para a vida de solteira. A conversa também revelou que David é na verdade colega de quarto da faculdade de Kevin e ex-sócio de negócios. Ele é divorciado sem filhos e trabalha na mesma área de marketing que Kevin. Paula havia se reconectado com ele no casamento de Kevin 4 anos atrás, mas só começaram seu caso no ano passado quando David se mudou de volta para a cidade. O que realmente me incomodou foi ouvir Paula rir quando David fez piadas sobre minha inteligência e background. Ela concordou com sua avaliação de que eu era um cara simples que não veria o divórcio chegando. David disse que Kevin havia dito que eu era muito confiante e ingênuo para me proteger adequadamente. A gravação também capturou Paula ligando para seu advogado de divórcio para agendar outra reunião. Ela queria discutir cronograma e estratégia para entrar com os papéis. O advogado aparentemente a aconselhou a documentar quaisquer exemplos de eu ser controlador ou financeiramente responsável para fortalecer seu caso para a pensão alimentícia. Armado com essas novas informações, me encontrei com Patrícia novamente para revisar minha estratégia legal. Ela me aconselhou a contratar um investigador particular para documentar o caso de Paula, o que poderia ajudar nos procedimentos de divórcio mesmo que nosso estado não considere infidelidade para a divisão de propriedade. O investigador particular, uma mulher chamada Carol, seguiu Paula por uma semana. Ela conseguiu fotos de Paula e David se encontrando em restaurantes, indo ao apartamento dele e passando tempo juntos em um hotel durante o que Paula havia me dito ser uma conferência de educação continuada para o trabalho. Carol também descobriu que David foi divorciado 2 vezes antes e atualmente deve impostos atrasados significativos para a Receita Federal.
Seu negócio de marketing está passando por dificuldades financeiras, o que explica por que ele está interessado no potencial acordo de divórcio de Paula. Kevin aparentemente não havia contado a Paula sobre os problemas financeiros de David. Enquanto Carol fazia vigilância, fiz algumas descobertas por conta própria. Encontrei um segundo celular escondido no carro de Paula que ela estava usando para se comunicar com David e seu advogado. As mensagens neste telefone eram muito mais explícitas sobre seu relacionamento e seus planos para após o divórcio. Uma sequência de mensagens revelou que Paula e David vinham planejando uma viagem juntos para a primavera, assumindo que o divórcio seria finalizado até então. David já havia feito reservas em um resort na Flórida usando dinheiro de um cartão de crédito conjunto que ele havia aberto com sua ex-esposa anterior, o que explica alguns de seus problemas financeiros atuais. Também encontrei evidências de que Paula vinha falando mal de mim para seus colegas de trabalho no hospital. Ela havia dito que eu era controlador e não apoiava suas ambições de carreira. De acordo com mensagens com uma colega chamada Jennifer, Paula havia retratado nosso casamento como algo que a impedia de alcançar seu potencial total. A descoberta mais perturbadora foi um documento no telefone escondido de Paula intitulado Cronograma de Estratégia de Saída. Ela havia criado um plano mês a mês para me deixar, incluindo datas específicas para entrar com papéis, se mudar e começar sua nova vida com David. De acordo com este cronograma, ela planejava entrar com o pedido de divórcio em 6 semanas. Seu plano incluía ficar em nossa casa enquanto eu me mudava, ficar com o carro mais novo e levar metade dos ativos do meu negócio junto com pagamentos de pensão alimentícia contínuos. Ela havia calculado que entre seu salário de enfermagem e o acordo de divórcio, manteria o mesmo estilo de vida que tinha enquanto eu a sustentava. O documento também incluía pontos de discussão para seu advogado de divórcio sobre me retratar como alguém que a atrapalhava profissionalmente e não apreciava sua educação ou ambições. Ela planejava argumentar que seu diploma de enfermagem aumentou seu potencial de ganhos, o que de alguma forma dava direito a um acordo maior. Percebi que precisava agir antes que o cronograma de Paula progredisse mais. Patrícia me aconselhou a entrar com o pedido de divórcio primeiro, o que me daria algumas vantagens estratégicas nos procedimentos. Ela também sugeriu que eu considerasse oferecer a Paula um acordo que fosse menos generoso do que ela estava esperando, já que agora tínhamos evidências de seu caso e má conduta financeira. Antes de entrar com os papéis, decidi ter uma conversa final com Beth. Da família de Paula, ela parecia a única que poderia ser razoável. Liguei para ela e perguntei se poderíamos nos encontrar para um café sem contar a Paula. Beth concordou em me encontrar em um café perto de seu trabalho. Quando expliquei o que havia descoberto sobre o plano de Paula, Beth pareceu genuinamente chocada. Ela disse que suspeitava que Paula estava infeliz em nosso casamento, mas não tinha ideia sobre o caso ou o planejamento secreto de divórcio. Beth confirmou que seus pais e Kevin vinham encorajando Paula a me deixar há meses. Eles haviam dito que ela poderia conseguir coisa melhor e que ficar casada comigo limitaria suas oportunidades. No entanto, Beth disse que não achava que eles soubessem sobre David especificamente ou sobre o caso. Beth também revelou algo que me pegou de surpresa. Ela disse que Paula vinha contando à família que eu estava me tornando controlador e possessivo conforme sua carreira avançava. Paula havia alegado que eu estava com ciúmes de seu sucesso e tentando minar sua confiança no trabalho. De acordo com Beth, Paula havia dito aos pais que eu vinha fazendo comentários sobre ela ser boa demais para seu trabalho e que eu queria que ela largasse o trabalho e se concentrasse em ter filhos. Nada disso era verdade, mas explicava por que sua família havia sido ainda mais fria comigo ultimamente. Beth se desculpou pelo comportamento de sua família e disse que sempre achou que eu era bom para Paula. Ela prometeu não contar a Paula sobre nossa conversa, mas disse que não poderia continuar fingindo que não sabia o que estava acontecendo. Depois de me encontrar com Beth, passei o fim de semana finalizando minhas preparações. Reuni todas as evidências que Carol havia coletado, organizei os documentos financeiros que Jerry havia me ajudado a compilar e preparei um arquivo abrangente para Patrícia. Na segunda-feira de manhã, enquanto Paula estava no trabalho, mudei meus pertences essenciais e minhas ferramentas para uma unidade de armazenamento que havia alugado. Deixei tudo mais na casa, mas tirei fotos documentando o que estava deixando para trás. Naquela tarde, Patrícia entrou com os papéis de divórcio em meu nome. Os papéis incluíam uma contabilidade detalhada dos ativos ocultos de Paula, evidências de seu caso e uma solicitação para que ela fosse responsabilizada pelo dinheiro que havia transferido secretamente de nossas contas conjuntas. Patrícia também entrou com uma moção para impedir Paula de pegar mais dinheiro de nossas contas conjuntas ou tomar qualquer decisão financeira importante sem aprovação do tribunal. Isso impediria ela de acumular dívidas ou esconder mais ativos antes do divórcio ser finalizado. Paula recebeu os papéis no trabalho na terça-feira. De acordo com Beth, que me ligou naquela noite, Paula teve um colapso completo quando percebeu que eu sabia de seus planos. Ela aparentemente havia ligado dizendo estar doente pelo resto da semana e passou o dia ligando para David e seu advogado em pânico. Beth disse que Paula havia ligado para os pais chorando, alegando que eu a havia atacado de surpresa e que ela nunca viu isso chegando. Ela disse que eu devia estar espionando ela e violando sua privacidade. Kevin estava aparentemente furioso e ameaçando me confrontar sobre meu comportamento.
Não falei com Paula desde que ela recebeu os papéis. Ela enviou várias mensagens de texto perguntando se podemos conversar e resolver as coisas, mas Patrícia me aconselhou a não responder diretamente. Toda comunicação precisa passar pelos nossos advogados agora. A parte mais difícil de toda essa situação foi perceber o quão completamente julguei mal alguém que pensava conhecer. Paula não estava apenas planejando me deixar, ela estava ativamente trabalhando para destruir meu futuro financeiro enquanto fingia me amar. O nível de decepção envolvido em manter essa farsa por meses é algo que ainda estou tentando processar. David também tem me contatado, aparentemente tentando explicar seu lado da situação. Ele deixou várias mensagens de voz alegando que não sabia que Paula estava planejando pegar metade do meu negócio e que o relacionamento deles era apenas apoio emocional durante um período difícil em seu casamento. Não retornei suas ligações. Meu sócio Tony tem sido incrivelmente solidário durante todo esse processo. Ele me ajudou a documentar que Paula não teve envolvimento na construção ou operação de nossa empresa de paisagismo, o que deve ajudar a proteger os ativos do meu negócio durante os procedimentos de divórcio. Atualmente estou morando em um pequeno apartamento perto de minha instalação de armazenamento de equipamentos. Não é muito, mas é pacífico não ter que fingir que tudo está bem enquanto vivo com alguém que estava ativamente conspirando contra mim. Os procedimentos de divórcio estão apenas começando, mas Patrícia está otimista de que podemos chegar a um acordo que não destrua tudo o que trabalhei para construir. Ter evidências do caso de Paula e má conduta financeira nos dá alavancagem nas negociações. Sei que algumas pessoas podem pensar que deveria ter confrontado Paula diretamente em vez de reunir evidências primeiro, mas estou feliz por ter seguido o conselho legal que recebi. Se tivesse confrontado ela antes de documentar tudo, ela poderia ter destruído evidências ou acelerado seu cronograma para entrar com o pedido primeiro. Os próximos meses provavelmente serão difíceis enquanto trabalhamos no processo legal, mas pelo menos agora estou lidando com a situação em meus próprios termos em vez de ser pego de surpresa pelo plano secreto de outra pessoa. A atualização 2. Muito aconteceu desde minha última atualização, e quero compartilhar como os procedimentos de divórcio estão indo. Obrigado a todos que têm acompanhado essa situação e oferecendo apoio. A resposta inicial de Paula ao pedido de divórcio foi alegar que eu havia sido psicologicamente abusivo e controlador durante nosso casamento. Seu advogado entrou com uma contrapetição alegando que eu havia monitorado suas comunicações, a isolado de oportunidades de carreira e criado um ambiente hostil que a forçou a buscar apoio emocional em outro lugar. A petição me pintava como alguém que usava controle financeiro para manipular Paula e impedi-la de alcançar seu potencial total. Alegava que eu havia deliberadamente minado sua confiança e a feito se sentir culpada por buscar sua educação em enfermagem. Seu advogado também argumentou que Paula merecia um acordo maior porque havia sacrificado seu potencial de ganhos durante os anos que eu supostamente a estava atrapalhando. Eles solicitaram pagamentos de pensão alimentícia que essencialmente me exigiriam continuar sustentando o estilo de vida de Paula indefinidamente. Patrícia estava preparada para essas táticas. Ela respondeu com documentação mostrando que eu havia realmente apoiado os objetivos de carreira de Paula pagando por toda a sua educação e cobrindo todas nossas despesas de vida enquanto ela frequentava a escola de enfermagem. Registros bancários provaram que eu havia gastado mais de $47.000 em sua mensalidade, livros e despesas relacionadas. Também apresentamos evidências de que Paula vinha planejando sua estratégia de saída por meses enquanto continuava aceitando meu apoio financeiro. O documento de cronograma de seu telefone escondido mostrou que suas alegações de abuso foram fabricadas para fortalecer sua posição legal. A investigadora particular Carol havia reunido evidências adicionais durante as semanas após eu entrar com o pedido de divórcio. Ela descobriu que David vinha treinando Paula sobre o que dizer sobre nosso casamento para me fazer parecer controlador e abusivo. Carol gravou uma conversa entre Paula e David em seu apartamento onde eles discutiram criar uma narrativa sobre eu ser possessivo e ciumento de seu sucesso. David sugeriu que Paula documentasse exemplos de mim questionando seu horário de trabalho ou perguntando sobre seus colegas, enquadrando conversas normais de cônjuge como sinais de comportamento controlador. A gravação também capturou David encorajando Paula a exagerar quaisquer desentendimentos que tivéssemos tido sobre dinheiro ou responsabilidades domésticas. Ele disse que retratá-la como financeiramente controlada ajudaria a justificar sua conta bancária secreta e o dinheiro que ela havia transferido sem meu conhecimento. Durante essa conversa, Paula admitiu que a maioria de suas alegações de abuso eram exageradas ou tiradas de contexto. Ela disse que precisava criar uma história convincente para seu advogado porque as evidências de seu caso trabalhariam contra ela no divórcio. Patrícia usou essa gravação para entrar com uma moção acusando a equipe legal de Paula de apresentar evidências fabricadas ao tribunal. O juiz não ficou satisfeito com o que parecia ser uma tentativa deliberada de manipular o processo legal com acusações falsas. Enquanto isso, aprendi mais sobre David e seu envolvimento nessa situação. A investigação de Carol revelou que os divórcios anteriores de David envolveram ele encorajando suas esposas a deixar seus maridos por ele, apenas para perder o interesse uma vez que os relacionamentos se tornaram sérios. A primeira esposa de David havia dito a Carol que ele especificamente visava mulheres que estavam passando por transições de carreira ou grandes mudanças de vida.
Ele se posicionaria como alguém que entendia suas ambições melhor que seus maridos atuais, então as empurraria em direção ao divórcio enquanto prometia um futuro melhor juntos. Após o divórcio ser finalizado, David tipicamente encontraria razões para terminar o relacionamento. Sua primeira esposa disse que ele parecia mais interessado na conquista do que em realmente construir um relacionamento de longo prazo com seus alvos. Sua segunda esposa confirmou esse padrão. David a havia perseguido enquanto ela completava um programa de mestrado, alegando que seu marido não apreciava sua educação ou objetivos de carreira. Após ela se divorciar de seu marido para ficar com David, ele se tornou distante e eventualmente a deixou por outra pessoa. Ambas as ex-esposas de David estavam lidando com dificuldades financeiras após seus divórcios, em parte porque David as havia encorajado a buscar estratégias de acordo agressivas que saíram pela culatra no tribunal. Nenhuma das mulheres manteve relacionamentos com David após seus divórcios serem finalizados. Essa informação ajudou a explicar por que David estava tão interessado no potencial acordo de divórcio de Paula. Ele tinha um padrão de encorajar mulheres a deixar casamentos financeiramente estáveis, em parte porque se beneficiava de suas fortunas financeiras temporárias durante seus relacionamentos. Decidi compartilhar essa informação com a família de Paula, particularmente Beth, que vinha tentando se manter neutra durante os procedimentos de divórcio. Beth ficou horrorizada ao saber sobre o histórico de David e imediatamente compartilhou a informação com seus pais. Peter e Belinda aparentemente haviam conhecido David várias vezes em reuniões familiares e ficaram impressionados com sua educação e background de carreira. Kevin vinha promovendo David como uma combinação melhor para Paula baseado em seus interesses profissionais compartilhados e background social. Quando Beth mostrou as evidências sobre os casamentos anteriores de David, Peter e Belinda perceberam que vinham encorajando Paula a deixar um casamento estável por alguém que tinha um padrão de manipular e abandonar mulheres. Belinda me ligou diretamente para se desculpar pelo papel de sua família em encorajar o comportamento de Paula. Ela disse que genuinamente acreditavam que Paula estava infeliz em nosso casamento e que eu não estava apoiando suas ambições de carreira. Eles não tinham ideia sobre o caso ou sobre o planejamento financeiro secreto de Paula. Peter perguntou se poderíamos nos encontrar para discutir a situação. Ele disse que queria entender o que realmente estava acontecendo em nosso casamento e se havia alguma maneira de resolver as coisas sem destruir os futuros financeiros de Paula e meu. Me encontrei com Peter e Belinda em sua casa enquanto Paula estava no trabalho. Eles me mostraram mensagens de texto que Paula havia enviado durante o ano passado reclamando sobre nosso casamento. As mensagens me pintavam como alguém que tinha ciúmes de seu sucesso e tentava atrapalhá-la profissionalmente. No entanto, quando forneci contexto para os incidentes específicos que Paula havia descrito, ficou claro que ela vinha deturpando conversas matrimoniais normais como evidência de comportamento controlador. Por exemplo, Paula havia dito que eu estava bravo sobre ela trabalhar turnos noturnos, quando eu havia realmente estado preocupado com ela dirigindo sozinha para casa à noite do hospital. Peter e Belinda admitiram que haviam encorajado Paula a considerar se ela estava verdadeiramente feliz em nosso casamento. Eles disseram que nunca pretenderam que ela tivesse um caso ou planejasse secretamente um divórcio, mas reconheceram que seus comentários sobre eu não ser bom o suficiente para ela provavelmente influenciaram suas decisões. Belinda perguntou se eu consideraria aconselhamento matrimonial com Paula para ver se o relacionamento poderia ser salvo. Ela disse que acreditava que Paula ainda me amava, mas havia sido influenciada por David e pela desaprovação de sua família sobre nosso casamento. Expliquei que o nível de decepção envolvido no plano de Paula tornou impossível para mim confiar nela novamente. Ela havia passado meses fingindo me amar enquanto ativamente trabalhava para destruir meu futuro financeiro. Mesmo se pudéssemos resolver as questões do divórcio, não conseguia imaginar reconstruir um relacionamento com alguém que me havia traído tão completamente. Peter disse que entendia minha posição e que pararia de encorajar Paula a lutar contra o divórcio. Ele prometeu conversar com Kevin sobre o histórico de David e tentar fazê-lo parar de apoiar a estratégia legal de Paula. Alguns dias após essa conversa, Kevin me ligou. Ele estava claramente desconfortável, mas se desculpou por seu papel em encorajar o comportamento de Paula. Ele disse que genuinamente acreditava que eu não era bom o suficiente para sua irmã e que ela seria mais feliz com alguém de background similar. Kevin admitiu que havia apresentado Paula a David especificamente porque achava que eles seriam uma boa combinação. Ele havia encorajado a amizade deles e ficou satisfeito quando Paula começou a passar mais tempo com David, pensando que isso ajudaria a perceber que merecia coisa melhor que nosso casamento. No entanto, Kevin disse que nunca pretendeu que Paula tivesse um caso ou me enganasse sobre seus planos. Ele pensou que ela simplesmente perceberia que estava infeliz e pediria o divórcio diretamente. Ele não tinha ideia sobre o documento de cronograma ou sobre a estratégia de Paula para maximizar seu acordo fazendo acusações falsas. Kevin também disse que David vinha pressionando ele a ajudar Paula a prolongar os procedimentos de divórcio para conseguir um acordo melhor. David havia sugerido que eu eventualmente desistiria e concordaria com as demandas de Paula se o processo legal se tornasse caro e demorado o suficiente. Saber sobre a conversa de Kevin com David me fez perceber que o envolvimento de David nessa situação era muito mais calculado do que eu havia entendido inicialmente. Ele não estava apenas tendo um caso com Paula, estava ativamente a treinando sobre como manipular o processo de divórcio para ganho financeiro.
Armado com essa informação adicional, Patrícia entrou com outra moção no tribunal documentando o padrão de David de encorajar mulheres a buscar estratégias de divórcio agressivas. Solicitamos que o juiz considerasse a influência de David na estratégia legal de Paula ao avaliar suas alegações sobre nosso casamento. O juiz agendou uma audiência para revisar todas as evidências que havíamos apresentado. Patrícia estava confiante de que a combinação das alegações de abuso fabricadas de Paula, as evidências de seu caso e a documentação da manipulação de David resultariam em um acordo muito menos favorável do que Paula havia planejado originalmente. O advogado de Paula solicitou uma reunião privada para discutir opções de acordo antes da audiência. Patrícia me aconselhou que isso geralmente significava que o outro lado percebeu que sua posição legal era fraca e queria negociar em vez de arriscar uma decisão judicial desfavorável. A discussão de acordo está agendada para a próxima semana. Patrícia acha que podemos resolver isso sem ir a julgamento, o que economizaria tempo e dinheiro. Ela está otimista de que Paula aceitará um acordo muito menor do que ela originalmente demandou, especialmente agora que sua família entende o que realmente aconteceu. David aparentemente terminou seu relacionamento com Paula desde que soube que eu tinha evidências de seu envolvimento em treinar sua estratégia legal. De acordo com Beth, Paula ficou devastada pelo abandono de David e finalmente está começando a entender como foi mal manipulada. No entanto, o dano ao nosso casamento está além do reparo. Mesmo se Paula genuinamente se arrepende de suas decisões, não posso esquecer os meses de decepção e planejamento que entraram em sua traição. Confiança é algo que, uma vez quebrada tão completamente, não pode ser reconstruída. Estou ansioso para finalizar esse divórcio e seguir em frente com minha vida. Os últimos meses foram exaustivos, mas me sinto bem sobre como lidei com a situação. Tomar tempo para reunir evidências antes de confrontar Paula foi definitivamente a decisão certa. A atualização 3. Queria fornecer uma atualização final sobre como tudo foi resolvido. A conferência de acordo aconteceu conforme programado, e conseguimos chegar a um acordo sem ir a julgamento. A posição legal de Paula havia se tornado muito mais fraca após apresentarmos evidências de suas alegações de abuso fabricadas e da manipulação de David. Seu advogado a aconselhou a aceitar um acordo em vez de arriscar ter um juiz revisar todas as evidências em tribunal aberto. O acordo final foi muito mais razoável do que Paula havia planejado originalmente. Ela recebeu um pagamento único de $15.000, que era menos da metade do que eu havia gasto em sua educação de enfermagem. Ela também ficou com seu carro e seus pertences pessoais, mas não tinha direito aos ativos do meu negócio ou pensão alimentícia contínua. Paula foi obrigada a devolver os $8.500 que havia transferido secretamente de nossa conta poupança conjunta. Ela também teve que pagar suas próprias taxas legais, que haviam se tornado bastante caras devido à estratégia inicial agressiva de seu advogado. A casa foi vendida e dividimos os lucros após pagar a hipoteca. Como eu havia feito a maior parte do pagamento inicial e dos pagamentos da hipoteca durante nosso casamento, recebi a maior parte dos lucros da venda. Paula se mudou para um apartamento perto do hospital onde trabalha. De acordo com Beth, ela tem lutado para se ajustar a gerenciar suas próprias finanças após anos de ter eu cuidando da maioria de nossas despesas domésticas. David desapareceu completamente da vida de Paula uma vez que o divórcio foi finalizado. Beth me disse que ele parou de retornar as ligações de Paula e a bloqueou nas redes sociais. Aparentemente, ele já havia começado a perseguir outra mulher cujo casamento estava tendo problemas. Paula tentou me contatar várias vezes após o acordo ser finalizado. Ela enviou longas mensagens de texto se desculpando por seu comportamento e perguntando se poderíamos pelo menos ser amigos. Ela alegou que havia tomado decisões terríveis, mas ainda se importava comigo e queria manter algum tipo de relacionamento. Não respondi a essas mensagens. Patrícia me aconselhou que qualquer contato com Paula poderia ser mal interpretado ou usado contra mim se ela decidisse contestar o acordo. Mais importante, eu não tinha interesse em manter um relacionamento com alguém que me havia traído tão completamente. Beth me manteve informado sobre como Paula está indo, em parte porque se sente culpada pelo papel de sua família em encorajar o divórcio. Paula aparentemente passou por um período de depressão após perceber que David a havia usado e que ela havia destruído seu casamento por nada. Os pais de Paula e Kevin também tentaram entrar em contato comigo. Belinda enviou um cartão se desculpando pelo comportamento de sua família e me agradecendo por como lidei com a situação. Peter ligou uma vez para dizer que respeitava como eu havia me protegido legalmente enquanto ainda tratava Paula justamente no acordo. Kevin enviou uma mensagem mais longa explicando que havia aprendido uma lição importante sobre interferir nos casamentos de outras pessoas. Ele disse que percebeu que seu julgamento sobre mim havia sido baseado em preconceito de classe em vez de uma avaliação real do meu caráter ou meu relacionamento com Paula. Apreciei essas desculpas, mas não senti necessidade de manter relacionamentos com a família de Paula. Eles haviam deixado seus sentimentos sobre mim claros durante nosso casamento, e sua mudança de opinião veio apenas após perceberem como haviam julgado mal a situação. Meu negócio continuou a crescer durante esse período. Tony e eu contratamos 2 funcionários adicionais e assumimos vários contratos comerciais grandes. O acordo de divórcio não afetou as operações do meu negócio, e consegui me concentrar em expandir nossos serviços.
Comprei uma casa pequena em uma parte diferente da cidade de onde Paula e eu morávamos. Precisa de alguns reparos, mas estou gostando de ter um projeto para me concentrar durante meu tempo livre. Venho renovando a cozinha e o banheiro eu mesmo, o que tem sido satisfatório após meses lidando com procedimentos legais. Vários amigos e colegas perguntaram se estou interessado em namorar novamente. Ainda não estou pronto para outro relacionamento sério, mas tenho sido mais social do que era durante os meses finais do meu casamento. É bom passar tempo com pessoas que não estão planejando me trair. Carol, a investigadora particular, me disse que casos como o meu são mais comuns do que a maioria das pessoas percebe. Ela disse que muitas pessoas usam transições de carreira ou conquistas educacionais como oportunidades para terminar casamentos com os quais se tornaram insatisfeitas, frequentemente enquanto garantem vantagens financeiras para si mesmas. Carol também mencionou que o padrão de David de visar mulheres durante períodos vulneráveis em seus casamentos era algo que ela havia visto antes. Ela disse que homens como David frequentemente se apresentam como alternativas mais sofisticadas ou compreensivas aos maridos atuais das mulheres, então perdem o interesse uma vez que a emoção do caso passa. Patrícia disse que meu caso foi um bom exemplo de por que as pessoas devem confiar em seus instintos quando suspeitam que seu cônjuge está sendo enganoso. Ela disse que muitos de seus clientes ignoram sinais de alerta e acabam em posições legais muito piores porque não reúnem evidências antes de confrontar seus cônjuges. Olhando para trás em toda a experiência, estou feliz por ter tomado tempo para entender o que realmente estava acontecendo antes de tomar ação. Se tivesse confrontado Paula imediatamente após ouvir sua conversa com Kevin, ela poderia ter conseguido destruir evidências ou acelerar seu cronograma de maneiras que teriam sido mais prejudiciais para mim. A parte mais difícil de toda essa situação não foram os procedimentos legais ou as preocupações financeiras. Foi perceber que alguém em quem eu havia confiado completamente esteve me enganando por meses enquanto eu continuava a apoiá-la e acreditar em nosso futuro juntos. Não acho que jamais entenderei como Paula conseguiu manter uma fachada tão convincente enquanto planejava destruir tudo o que havíamos construído juntos. O nível de cálculo envolvido em seu plano era algo que eu nunca teria esperado de alguém que pensava conhecer tão bem. No entanto, sou grato por ter descoberto seu plano antes que ela pudesse executá-lo com sucesso. Se não tivesse ouvido aquela conversa, poderia ter passado vários meses a mais apoiando alguém que estava ativamente trabalhando contra meus interesses. A experiência me ensinou a prestar atenção a mudanças de comportamento e confiar em meus instintos quando algo parece errado. O aumento do sigilo de Paula sobre seu telefone e computador, seu interesse repentino em nossas contas financeiras e a atitude mudada de sua família em relação a mim eram todos sinais de alerta que inicialmente dispensei. Também aprendi a importância de se proteger legalmente em qualquer relacionamento onde ativos significativos estão envolvidos. Agora mantenho melhores registros das finanças do meu negócio e despesas pessoais, e entendo como é importante documentar qualquer comportamento suspeito se problemas surgirem. Beth ainda me contata ocasionalmente para verificar como estou indo. Ela tem lidado com seus próprios problemas familiares desde que o divórcio de Paulo expôs algumas das dinâmicas tóxicas em sua casa. Ela me disse que seus pais têm sido mais críticos do julgamento de Kevin desde que perceberam como ele havia julgado mal meu caráter e meu casamento com Paula. Beth também mencionou que Paula tem tido dificuldades no trabalho porque alguns de seus colegas souberam sobre o divórcio e as circunstâncias em torno dele. Aparentemente, a história de seu caso e suas tentativas de fabricar alegações de abuso se espalharam pelo hospital, o que afetou sua reputação profissional. Não sinto satisfação nas dificuldades atuais de Paula. Nunca quis machucá-la, apenas queria me proteger de seu plano de me machucar. O fato de que suas próprias escolhas levaram a consequências negativas para sua carreira e relacionamentos sociais não é algo pelo qual me sinto responsável. Tony e eu estamos planejando expandir nosso negócio de paisagismo para serviços de remoção de neve neste inverno. Já garantimos contratos com várias propriedades comerciais, o que fornecerá renda estável durante os meses mais lentos. É bom estar construindo algo positivo em vez de apenas me defendendo contra os planos destrutivos de outra pessoa. Tenho dormido melhor do que em meses. Durante o período final do meu casamento, estava constantemente estressado sobre finanças, o comportamento de Paula e a sensação de que algo estava errado em nosso relacionamento. Agora que entendo o que realmente estava acontecendo e resolvi as questões legais, me sinto muito mais relaxado e otimista sobre o futuro. Algumas pessoas perguntaram se me arrependo de ter apoiado Paula durante a escola de enfermagem, dado como ela retribuiu esse investimento. Não me arrependo de ajudar alguém de quem gostava a alcançar seus objetivos. Me arrependo de que ela escolheu usar esse apoio como um trampolim para me trair, mas isso é um reflexo de seu caráter, não um erro da minha parte. O divórcio foi finalizado há 6 semanas, e não ouvi de Paula desde que ela parou de enviar mensagens de desculpas. De acordo com Beth, ela tem se concentrado em seu trabalho e tentando reconstruir sua vida social após o abandono de David. Espero que ela tenha aprendido algo com essa experiência, mas suas escolhas futuras não são mais minha preocupação. Estou planejando tirar férias nesta primavera, algo que não fiz em anos porque sempre estava focado em construir o negócio ou apoiar a educação de Paula. Tony pode cuidar das operações por uma semana enquanto visito alguns parques nacionais que sempre quis ver.
Para qualquer um que possa estar passando por uma situação similar, meu conselho seria confiar em seus instintos, documentar tudo e obter bom conselho legal antes de tomar qualquer ação. Não confronte alguém que você suspeita estar planejando traí-lo até entender o escopo completo do que estão fazendo e ter se protegido legalmente. Além disso, não subestime o quanto alguém em quem você confia pode estar disposto a enganá-lo se achar que serve aos seus interesses. Nunca imaginei que Paula pudesse manter uma decepção tão elaborada enquanto vivia comigo todos os dias, mas as pessoas são capazes de mais desonestidade calculada do que você pode esperar. A coisa mais importante que aprendi com essa experiência é que você não pode construir um relacionamento real com alguém que vê você como um obstáculo aos seus objetivos em vez de como um parceiro para alcançá-los. Paula nunca viu nosso casamento como uma parceria, ela o viu como um arranjo temporário que a ajudaria a conseguir o que realmente queria. Sou grato por ter descoberto isso antes de termos filhos ou antes de ter investido ainda mais anos em um relacionamento que nunca foi tão real quanto eu pensava. Começar de novo aos 36 anos não é fácil, mas é melhor do que passar mais anos com alguém que estava planejando destruir tudo que eu havia trabalhado para construir. Essa é provavelmente minha atualização final sobre essa situação, a menos que algo mude. Obrigado a todos que ofereceram conselhos e apoio durante esse período difícil. Suas perspectivas me ajudaram a entender que não estava exagerando e que me proteger legalmente foi a abordagem certa. Estou ansioso pelo que vier a seguir. Agora vamos para a próxima história. História 2. Abandonei minha vida tecnológica em Seattle para salvar minha irmã e nossa padaria familiar. Meu marido me deixou, mas agora somos mais bem-sucedidas do que nunca e ele se arrepende de tudo. Cresci em uma pequena cidade chamada Pine Grove no Oregon, onde todos se conheciam pelo nome. Meus pais, Trenton, 58 anos, e Michelle, 56 anos, abriram a padaria Sweet Memories quando eu era apenas uma criança pequena. A padaria rapidamente se tornou o coração de nossa comunidade, conhecida por suas tortas de dar água na boca e atmosfera acolhedora. Minha irmã mais nova Megan, 25 anos, e eu passávamos incontáveis horas lá depois da escola, ajudando e roubando guloseimas quando nossos pais não estavam olhando. Megan e eu éramos inseparáveis crescendo. Apesar de nossa diferença de idade de 3 anos, compartilhávamos tudo, roupas, segredos e sonhos. Passávamos horas planejando nossos futuros, imaginando como nossas vidas seriam quando crescêssemos. Sempre pensei que administraríamos a padaria juntas algum dia, continuando o legado de nossos pais. Nossa infância não foi toda açúcar e tempero. Quando eu tinha 14 anos e Megan tinha 11, nosso pai Trenton teve um acidente grave na padaria. Ele escorregou em um chão molhado e bateu a cabeça, resultando em uma lesão cerebral traumática. Os meses seguintes foram difíceis enquanto ele passou por terapia intensiva para recuperar sua fala e habilidades motoras. Durante esse tempo, mamãe praticamente morou no hospital, deixando Megan e eu para cuidar uma da outra e ajudar a administrar a padaria depois da escola. Essa experiência aproximou ainda mais nossa família, mas também plantou uma semente de preocupação em mim. Percebi como a vida podia ser frágil e como rapidamente tudo podia mudar. Acho que foi quando meu instinto protetor em relação à minha família realmente despertou. Apesar dos desafios, superamos como família. Papai se recuperou, embora nunca tenha recuperado totalmente sua força do lado esquerdo. A padaria continuou a prosperar, tornando-se ainda mais um centro comunitário quando as pessoas se uniram em torno de nós durante a recuperação de papai. Conforme crescemos, Megan e eu começamos a desenvolver interesses diferentes. Enquanto ela herdou a paixão de mamãe por assar e experimentar novas receitas, me vi atraída pela tecnologia. Passei horas mexendo com nosso computador familiar antigo, ensinando-me programação com livros que emprestei da biblioteca local. Quando chegou a hora da faculdade, surpreendi a todos, incluindo a mim mesma, aplicando para a Universidade de Washington em Seattle. Foi a decisão mais difícil que já tomei, mas senti uma atração pelo mundo da tecnologia que não podia ignorar. Meus pais foram solidários, embora eu pudesse ver a decepção em seus olhos. Megan ficou mais abalada. Na noite antes de eu partir para Seattle, ela rastejou para minha cama como costumávamos fazer quando crianças e me fez prometer que voltaria. A faculdade foi um turbilhão de novas experiências. Me dediquei aos meus estudos de ciência da computação, participando de clubes de programação e assumindo estágios desafiadores. Mas não importa o quão ocupada eu ficasse, sempre arranjei tempo para ligar para casa toda a noite de domingo. Ouvia sobre as últimas fofocas da cidade, as aventuras de Megan na cozinha e como os negócios estavam indo na padaria. Após a formatura, consegui um emprego na Techocracra, uma estrela em ascensão na cena tecnológica de Seattle. O trabalho era desafiador e emocionante, me empurrando para crescer de maneiras que nunca imaginei. Mas conforme subia a escada corporativa, minhas visitas para casa se tornaram menos frequentes. Voltava para os principais feriados e o ocasional fim de semana longo, mas nunca parecia suficiente. Foi na Techocracra que conheci Zack. 30 anos. Ele era brilhante, ambicioso e charmoso, tudo o que eu pensava querer em um parceiro. Nos conectamos por nosso amor compartilhado por programação e nossa ambição de ter sucesso. Zack vinha de uma família rica em São Francisco, e sua criação não poderia ter sido mais diferente da minha.
Enquanto crescia em um avental coberto de farinha, ele cresceu em ternos sob medida frequentando galas de caridade. Nosso romance relâmpago me varreu. Nos casamos após 2 anos de namoro em uma cerimônia luxuosa que os pais de Zack insistiram em dar. Minha família parecia fora de lugar no meio do brilho e glamour, mas puseram rostos corajosos por minha causa. As primeiras rachaduras em nosso relacionamento começaram a aparecer quando Zack e eu visitamos Pine Grove para o Natal no ano após nos casarmos. Zack parecia desconfortável com a atmosfera de cidade pequena, fazendo comentários sarcásticos sobre a falta de opções de restaurantes finos e a tecnologia desatualizada na padaria. Dispensei como choque cultural, esperando que ele se aquecesse à minha cidade natal eventualmente. Mas conforme o tempo passou, a atitude de Zack em relação à minha família e background não melhorou. Ele inventava desculpas para pular visitas ao Oregon, e quando vinha, passava a maior parte do tempo no telefone ou reclamando da internet lenta. Me vi presa entre dois mundos, tentando equilibrar minha vida em Seattle com minhas raízes em Pine Grove. Apesar da tensão crescente, tentei fazer dar certo. Me dediquei à minha carreira, ganhando promoções e elogios na Techocracra. Zack e eu compramos um belo condomínio no centro de Seattle com vista para Space Needle. Por fora, parecíamos o casal poderoso perfeito. Mas algo sempre estava faltando. Sentia falta do calor da padaria, do cheiro de pão fresco de manhã e do som da risada de Megan enquanto experimentávamos novas receitas. Tentei preencher o vazio enviando pacotes de cuidados cheios do melhor café de Seattle e chocolates artesanais para minha família, mas não era o mesmo que estar lá. Então, há cerca de um ano, recebi a ligação que mudaria tudo. Era a mamãe, sua voz trêmula enquanto me contava que Megan havia sido diagnosticada com uma forma rara de leucemia. O mundo pareceu parar de girar enquanto mamãe explicava os detalhes, a visita noturna de emergência ao hospital, a bateria de testes e o prognóstico sombrio do oncologista. Sem hesitação, disse a mamãe que estaria no próximo voo para o Oregon. Quando desliguei, desabei em lágrimas. Zack me encontrou encolhida no chão de nosso escritório em casa, soluçando incontrolavelmente. Consegui engasgar o que havia acontecido entre suspiros por ar. A reação de Zack não foi o que eu esperava ou precisava. Em vez de oferecer conforto, ele imediatamente começou a falar sobre logística. Quanto tempo o tratamento vai levar? Seus pais conseguirão lidar com as contas médicas? Você não pode simplesmente deixar seu emprego, Alison. Temos compromissos aqui. Fiquei atônita com sua falta de empatia. Esta era minha irmãzinha de quem estávamos falando, a mesma irmã que costumava subir na minha cama durante tempestades, que chorou quando fui para a faculdade, que ainda me enviava pacotes de cuidados cheios de seus últimos experimentos de confeitaria. Como Zack podia não entender a gravidade da situação? Discutimos por horas. Insisti em tirar licença do trabalho para ficar com minha família. Zack argumentou que era desnecessário, que meus pais poderiam lidar com isso, que eu estava exagerando. Quanto mais ele resistia, mais determinada eu ficava. No final, fiz minhas malas e parti para o Oregon, deixando um Zack frustrado para trás em Seattle. No momento em que entrei no hospital e vi Megan, pálida, assustada, mas tentando manter uma cara corajosa, soube que havia tomado a decisão certa. Os próximos meses foram um borrão de visitas ao hospital, sessões de quimioterapia e longas noites na padaria tentando manter o negócio funcionando enquanto meus pais se concentravam em Megan. Voltei ao ritmo da vida de cidade pequena, me reconectando com velhos amigos e redescobrindo as alegrias simples da casa da minha infância. Zack e eu conversávamos esporadicamente, nossas conversas tensas e desconfortáveis. Ele perguntava sobre a condição de Megan de uma maneira distante, então rapidamente mudava para falar sobre trabalho ou nosso condomínio ou as últimas notícias de tecnologia. Parecia que estávamos falando línguas diferentes. Conforme semanas se transformaram em meses, me vi reavaliando tudo, minha carreira, meu casamento, minhas prioridades. A executiva de tecnologia ambiciosa que me tornei em Seattle parecia uma estranha comparada à garota de cidade pequena que encontrava conforto no calor de uma cozinha e na força dos laços familiares. Ontem, recebi uma ligação do meu chefe na Techocracra. A empresa está passando por uma reestruturação, e minha posição está sendo eliminada. Eles me ofereceram um papel diferente, mas exigiria que eu retornasse a Seattle imediatamente. A antiga eu teria pulado na oportunidade, vendo isso como uma chance de me provar em um novo desafio. Mas agora, enquanto assisto Megan lutar por sua vida e vejo o efeito que está tendo em nossos pais, não tenho certeza se posso partir. O pensamento de retornar a Seattle, para um marido que não entende a importância da família, para um emprego que de repente parece menos gratificante, me faz sentir vazia por dentro. Zack acha que estou sendo irracional, que estou jogando fora tudo o que construímos juntos. Talvez ele esteja certo. Talvez eu esteja sacrificando minha carreira e meu casamento pela minha família. Mas sentada aqui no silêncio da casa da minha infância, ouvindo o rangido familiar das tábuas do chão e o zumbido distante dos fornos da padaria, não consigo me forçar a partir. Sinto que estou numa encruzilhada, e qualquer caminho que eu escolher, estarei deixando algo importante para trás. Estou errada por querer ficar com minha família?
Devo priorizar minha carreira e casamento sobre as necessidades da minha família? Como reconcilio a pessoa que me tornei com a pessoa que costumava ser? Apreciaria qualquer conselho ou perspectivas enquanto tento navegar essa situação impossível. A atualização 1. Faz um mês desde meu último post, e quero agradecer a todos pelos conselhos ponderados e apoio. Suas palavras têm sido uma fonte de conforto durante esse período desafiador. Após muita reflexão e muitas noites sem dormir, tomei a decisão difícil de ficar no Oregon com minha família. Recusei a nova posição na Techocracra, sabendo muito bem que isso poderia impactar significativamente minha trajetória de carreira. Mas assistindo à corajosa batalha de Megan contra a leucemia e vendo o efeito que está tendo em meus pais, não conseguia suportar o pensamento de deixá-los enfrentar isso sozinhos. Quando liguei para Zack para informá-lo de minha decisão, sua reação foi ainda pior do que eu havia antecipado. Ele me acusou de ser egoísta e míope, dizendo que eu estava jogando fora tudo pelo que havíamos trabalhado. Você está escolhendo seu passado sobre nosso futuro, Alison, ele disse, sua voz fria e distante. Discutimos por horas, repassando velhas queixas e trazendo questões que eu pensava que havíamos resolvido há muito tempo. No calor do momento, Zack revelou que havia recebido uma oferta de uma posição prestigiosa em uma empresa de inteligência artificial de ponta na cidade de Nova York. Ele não havia mencionado antes porque assumiu que eu estaria retornando a Seattle em breve. Agora, ele disse, estava seriamente considerando aceitar o emprego, comigo ou sem mim. Suas palavras pareceram um tapa na cara. Percebi que enquanto eu estava agonizando sobre essa decisão, perdendo o sono e me sentindo dividida entre meus dois mundos, Zack estava fazendo planos que não necessariamente me incluíam. Foi uma revelação dolorosa, uma que me forçou a confrontar a distância crescente entre nós. Nas semanas que se seguiram, Zack e eu mal falamos. Ele enviou algumas mensagens de texto secas perguntando sobre a condição de Megan, mas foi só isso. Enquanto isso, me dediquei a ajudar minha família. O tratamento de Megan era extenuante, mas ela estava lutando com tudo o que tinha. Passei a maior parte dos meus dias ou no hospital com ela ou ajudando meus pais na padaria. Estar de volta na padaria Sweet Memories despertou uma mistura de emoções. Por um lado, parecia voltar para casa. O aroma familiar de pão recém-assado, o som da caixa registradora antiga, o calor dos fornos, tudo trouxe de volta uma enxurrada de memórias da infância. Por outro lado, foi doloroso ver como meus pais haviam envelhecido no pouco tempo que estive fora. O estresse da doença de Megan cobrou seu preço, deixando-os parecendo cansados e desgastados. Me vi voltando ao meu papel antigo, acordando ao amanhecer para ajudar papai com o preparo matinal, depois indo ao hospital para sentar com Megan durante seus tratamentos. Nas noites, voltava à padaria para ajudar a fechar e fazer a contabilidade. Era exaustivo, mas parecia certo. Pela primeira vez em anos, senti que estava exatamente onde precisava estar. Um dia particularmente difícil, após uma sessão de quimio extenuante que deixou Megan fraca e nauseada, desabei no estacionamento do hospital. Enquanto sentava no meu carro, soluçando incontrolavelmente, senti um impulso repentino de ligar para Zack. Queria que ele me consolasse, me dissesse que tudo ficaria bem. Mas enquanto alcançava meu telefone, percebi com uma pontada que Zack não era mais a pessoa a quem eu podia recorrer. Em vez disso, liguei para minha melhor amiga de infância, Emma, que morava algumas cidades adiante. Ela chegou ao hospital em 1 hora, armada com abraços e minha comida de conforto favorita do restaurante local. Foi durante um bate-papo tarde da noite com Emma, tomando café morno na cafeteria do hospital, que recebi uma ligação inesperada do meu antigo chefe na Techocracra. Ela me contou sobre uma nova posição remota que havia se aberto na empresa. Isso me permitiria trabalhar de qualquer lugar, incluindo o Oregon. O papel se alinhava perfeitamente com minhas habilidades e experiência, e pela primeira vez em semanas, senti um vislumbre de esperança. Animada com essa nova oportunidade, liguei para Zack para compartilhar a notícia. Esperava que isso pudesse ajudar a preencher a lacuna crescente entre nós. Sua resposta me deixou fria. Que conveniente, ele disse, sua voz pingando sarcasmo. Agora você pode ter seu bolo e comê-lo também, certo? Bancar a filha e irmã dedicada enquanto mantém sua carreira em segundo plano. Suas palavras doeram, mas também forneceram clareza. Percebi que o homem com quem me casei não conseguia entender ou apoiar a parte mais fundamental de quem eu sou, meu amor e compromisso com minha família. A mulher ambiciosa e focada na carreira por quem ele se apaixonou em Seattle era apenas uma faceta da minha personalidade. Havia outra parte de mim, a garota de cidade pequena que encontrava alegria em prazeres simples e tirava força dos laços familiares, que Zack nunca havia aceito ou entendido completamente. Conforme nossa ligação terminou, Zack soltou outra bomba. Ele havia decidido aceitar o emprego em Nova York. Ele me deu um ultimato, ou eu me mudava para Nova York com ele, deixando minha família para trás, ou terminávamos nosso casamento. Não posso pôr minha vida em espera enquanto você brinca de Florence Nightingale no Oregon, ele disse. Eu te amo, Alison, mas não vou deixar você me atrapalhar. Agora, me vejo enfrentando uma escolha impossível.
Devo tentar salvar meu casamento me mudando para Nova York com Zack, deixando minha família quando mais precisam de mim? Ou fico no Oregon, sabendo que provavelmente significará o fim do meu casamento? A condição de Megan se estabilizou um pouco, mas ela ainda tem um longo caminho pela frente. Meus pais são gratos pela minha ajuda, e sei que estão contando comigo. A oferta de emprego remoto da Techocracker fornece uma solução potencial para minhas preocupações de carreira. Mas não posso deixar de me sentir culpada sobre a tensão no meu casamento. Enquanto escrevo esta atualização, sentada no meu quarto de infância cercada por memórias de um tempo mais simples, me sinto perdida e encontrada ao mesmo tempo. Perdida no sentido de que o futuro que havia planejado com Zack parece estar escorregando. Mas encontrada no sentido de que redescobri partes de mim mesma que pensava ter deixado para trás em Pine Grove. Estou tentando levar as coisas um dia de cada vez, focando em estar lá para Megan e meus pais. Mas o peso da decisão que preciso tomar pesa em meus ombros. Apreciaria quaisquer pensamentos ou conselhos enquanto navego essa situação difícil. A atualização 2. Fazem 2 meses desde minha última atualização, e ainda estou tentando processar tudo o que aconteceu. Mais uma vez, quero expressar minha gratidão por todo o apoio e conselhos que recebi. Tem sido uma tábua de salvação durante esse período tumultuoso. Após meu último post, sabia que precisava ter uma conversa honesta com Zack. Marcamos uma videochamada, e pela primeira vez em meses, realmente conversamos. Expliquei como me senti magoada por sua falta de apoio e compreensão. Contei sobre a culpa que senti por não estar lá quando Megan ficou doente primeiro, sobre a alegria que encontrei em ajudar na padaria. E sobre redescobrir as partes de mim mesma que havia suprimido em minha busca pelo sucesso corporativo. Zack ouviu, mas pude ver a frustração crescendo atrás de seus olhos. Quando chegou sua vez de falar, ele não se conteve. Ele disse que se sentia como se estivesse competindo com minha família pela minha atenção, que isso não era pelo que ele havia se inscrito quando nos casamos. Ele falou sobre se sentir traído por eu ter abandonado nossa vida em Seattle, me acusando de não considerar seus sentimentos ou ambições. Conforme conversamos, ficou claro que nossos valores fundamentais eram muito diferentes. Zack não conseguia entender por que eu sacrificaria minha carreira pela minha família, e eu não conseguia compreender como ele podia ser tão desdenhoso da doença da minha irmã e das necessidades da minha família. Em um esforço de último recurso para salvar nosso casamento, concordamos em tentar aconselhamento de casais. Tivemos algumas sessões por videochamada com um terapeuta recomendado por um amigo. Embora tenha nos ajudado a nos comunicar melhor, também trouxe nossas diferenças em relevo nítido. O terapeuta nos pediu para imaginar nosso futuro ideal juntos, e percebemos que nossas visões eram completamente incompatíveis. O golpe final veio quando Zack anunciou que havia aceito um emprego em Nova York. Ele nem sequer me consultou antes de tomar a decisão. Ele me deu um ultimato: ou eu me mudava para Nova York com ele no próximo mês, ou nos divorciávamos. Foi um momento doloroso, mas trouxe uma estranha sensação de clareza. Percebi que nosso casamento estava acabado há um tempo, e estávamos apenas passando pelos movimentos. O casal ambicioso que uma vez sonhou em conquistar o mundo da tecnologia juntos não existia mais. Com o coração pesado, disse a Zack que não me mudaria para Nova York. Escolhi ficar no Oregon, com minha família e a vida que havia redescoberto. Zack e eu estamos agora no processo de nos divorciar. Tem sido difícil, mas sei que é a decisão certa para nós dois. Estamos tentando manter as coisas amigáveis, mas há muita mágoa dos dois lados. Dividir nossos bens e desemaranhar nossas vidas tem sido um processo doloroso, trazendo memórias de tempos mais felizes e nos lembrando do futuro que uma vez imaginamos juntos. Em uma nota mais brilhante, a condição de Megan melhorou significativamente. Seus últimos exames mostram que o câncer está respondendo bem ao tratamento. Vê-la sorrir novamente após meses de dor e incerteza reforçou que tomei a escolha certa em ficar. Ainda há um longo caminho pela frente, mas pela primeira vez desde seu diagnóstico, estamos nos permitindo sentir esperança. Meu emprego remoto com a Techocracker está indo bem. Montei um pequeno escritório no meu antigo quarto, cercada por posteres e lembranças dos meus anos adolescentes. É uma justa posição estranha, escrever código e participar de reuniões virtuais no mesmo espaço onde costumava sonhar em deixar Pine Grove. Mas parece certo, como se tivesse encontrado uma maneira de conectar meus dois mundos. Quando não estou trabalhando, me estabeleci numa rotina de ajudar na padaria. Mamãe e papai são gratos pelo meu apoio, e me sinto mais conectada às minhas raízes do que nunca. Até começamos a conversar sobre maneiras de modernizar as operações da padaria, misturando minhas habilidades de tecnologia com sua experiência em confeitaria. Estou aproveitando esse tempo para me redescobrir fora do meu casamento. É assustador, mas também emocionante. Estou aprendendo a ficar bem em estar sozinha e focando no que realmente importa para mim. Me reconectei com velhos amigos do ensino médio, entrei num clube de leitura local, e até comecei a ter aulas de violão, algo que sempre quis fazer, mas nunca encontrei tempo na minha vida agitada de Seattle. Quanto ao futuro, não tenho certeza do que ele reserva.
Mas por agora, estou contente sabendo que estou exatamente onde preciso estar, cercada pelas pessoas que me amam e apoiam incondicionalmente. A atualização 3. Fazem 6 meses desde minha última atualização, e queria compartilhar alguns pensamentos finais sobre este capítulo da minha vida. O divórcio com Zack foi finalizado no mês passado. Foi um momento agridoce, o fim de um relacionamento que uma vez pensei que duraria para sempre, mas também o início de uma nova fase na minha vida. Conseguimos manter as coisas civilizadas, dividindo nossos bens sem muito conflito. Zack se mudou para Nova York pelo que eu vi através de amigos mútuos. Parece estar prosperando em seu novo emprego. Ocasionalmente trocamos e-mails educados, principalmente sobre coisas administrativas relacionadas ao divórcio, mas é só isso. A saúde de Megan continuou a melhorar. Seus médicos estão cautelosamente otimistas sobre seu prognóstico. Ela recuperou muito de sua força e seu espírito está mais brilhante do que nunca. Vê-la rir e brincar como costumava fazer tem sido o maior presente. Ela até começou a ajudar na padaria novamente, para o deleite de nossos pais. Assistir ela decorar cupcakes com a mesma determinação que mostrou ao lutar contra sua doença me enche de uma mistura indescritível de orgulho e alívio. A padaria passou por algumas mudanças emocionantes. Com meu background em tecnologia e a experiência de confeitaria dos meus pais, conseguimos modernizar o negócio de maneiras que nunca imaginei quando era mais nova. Lançamos um sistema de pedidos online e começamos a oferecer entrega nacional para nossos itens mais populares. Tem sido incrível ver a padaria Sweet Memories crescer além das fronteiras de Pine Grove. Papai brinca que estamos nos tornando a Amazon das tortas, o que sempre faz mamãe revirar os olhos afetuosamente. Meu emprego remoto continua indo bem. Encontrei um bom equilíbrio entre meu trabalho de tecnologia e meus compromissos com a padaria e minha família. As habilidades que aperfeiçoei em Seattle se provaram inestimáveis em ajudar nosso negócio familiar a se adaptar à era digital. Recentemente, fui abordada sobre uma promoção potencial que envolveria liderar uma equipe de trabalhadores remotos. É uma oportunidade emocionante que me permitiria crescer profissionalmente enquanto ainda permanecesse em Pine Grove. Em uma nota pessoal, comecei a namorar novamente. Nada sério ainda, mas é bom saber que existem pessoas lá fora que compartilham meus valores e entendem a importância da família. Tenho saído com um cara chamado Alex, 31 anos, que administra uma fazenda orgânica local. Ele é gentil, pé no chão, e se dá muito bem com minha família. É muito cedo para dizer onde as coisas podem ir, mas pela primeira vez em muito tempo, estou animada sobre a possibilidade de um novo relacionamento. Olhando para trás, percebo que a crise com Megan e as consequências com Zack, embora dolorosas, me levaram para onde realmente pertenço. Me reconectei com minhas raízes, fortaleci meu vínculo com minha família, e descobri uma resistência em mim mesma que nunca soube que tinha. A mulher de carreira ambiciosa que eu era em Seattle e a garota de cidade pequena que costumava ser finalmente encontraram uma maneira de coexistir harmoniosamente. Pine Grove parece diferente agora. Não é mais o lugar do qual estava ansiosa para escapar na minha juventude, nem é a cidade pitoresca e atrasada que Zack percebia. Em vez disso, se tornou um lugar de possibilidade, onde tradição e inovação podem coexistir. As lições que aprendi e o crescimento que experimentei me mostraram que você não tem que escolher entre suas raízes e suas ambições. Com alguma criatividade e determinação, você pode encontrar uma maneira de honrar ambas. Enquanto escrevo esta atualização final, estou sentada na padaria, o cheiro de pão recém-assado enchendo o ar. Mega está rindo com um cliente, mamãe está experimentando uma nova receita, e papai está orgulhosamente mostrando nosso novo site para um cliente regular. Este é o lar, em toda a sua complexidade maravilhosa e bagunçada. Não sei o que o futuro reserva, mas não tenho mais medo dele. Estou pronta para enfrentar o que vier a seguir, sabendo que tenho a força da minha família atrás de mim e as lições do passado para me guiar. Para qualquer um enfrentando uma situação similar, quero dizer isso, confie em seus instintos. Não deixe ninguém fazer você se sentir culpada por priorizar as pessoas e valores que mais importam para você. Às vezes, as decisões mais difíceis levam aos caminhos mais inesperados e gratificantes. Obrigada a todos por fazer parte dessa jornada comigo. Seu apoio e conselhos significaram mais do que vocês sabem.